Olá, tudo bom? Sejam bem-vindos ao Ponto de Vista em Portugal. Meu nome, Diva Fernandes. Então, dos 4 vídeos que eu prometi para vocês, hoje nós vamos ao terceiro vídeo para falar um pouco mais da identidade do povo brasileiro. Bora lá? Gente, então assim, eu fiz uma provocação aí com a capa do vídeo, mas não é isso não, tá? Eu sou brasileira sim. Mas para explicar, quando a gente fala que o Brasil, são muitos Brasis dentro de um Brasil, como isso é forte, como isso é verdadeiro e como isso faz com que existam pessoas com muitas diferenças dentro de um país. Eu creio que seja isso. É algo que a gente vai tirar uma ideia, né, com esses vídeos. Mas, por exemplo, eu vou trazer agora o meu exemplo. Eu sou gaúcha, tá? Sou gaúcha, sou do Rio Grande do Sul, bem lá do finalzinho lá do Brasil. Eu vou colocar aqui algumas fotos para vocês verem. A história do meu estado é totalmente diferente da história do Rio de Janeiro, da história de Minas Gerais. Por quê? Porque lá no Rio Grande do Sul não tinha ouro, não tinha nada, não tinha pau-brasil, não tinha nada que atraísse a atenção de ninguém, sabe? De ninguém mesmo. Então vejam que o Brasil ele foi descoberto em 1500. Só que aí tinha aquela extração do ouro, que você já sabe que foram os bandeirantes brasileiros que descobriram esse ouro. Então, obviamente, começaram a extrair o ouro, 1/5 ia para Portugal e 4/5 ficava em território brasileiro. Ok. Só que assim, eram muitas pessoas trabalhando, principalmente no garimpo do ouro. Porque imagina que naquela época não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Era tudo manual mesmo, sabe? Era uma coisa assim, bem arcaica. Vidas se perdiam. Era uma coisa bem normal para a época. O Rio Grande do Sul sempre foi, assim, muita planície, sabe? Tem muita planície. Tem uma grama que os bois, enfim, que o gado passa muito bem alimentando-se dessa grama, sabe? Desse capim. Ele é muito rico, muito rico. E os índios lá do Rio Grande do Sul, eu não vou aqui entrar em muitos detalhes, eu vou assim dar, porque o último vídeo foi muito grande, ficou enorme aquele vídeo horroroso. Mas então, esses índios, eles estavam acostumados a andar muito a cavalo, eles viviam em cima do cavalo. E eles cuidavam muito de gado. Então, o que eles faziam era isso, sabe? Era gado para cá, gado para lá, vender gado. O Rio Grande do Sul era uma terra de criação de animais, tá? E os índios que viviam lá nessa região, viviam em cima de cavalos. Era o que bastava para o índio. Era um cavalo e pronto. Acabou. Não precisava de mais nada. Entendeu? Mas o que acontece? O pessoal que trabalhava em Minas Gerais, que garimpava ouro, esse pessoal que estava lá na labuta trabalhando, eles precisavam se alimentar bem, sabe? Principalmente com proteína animal. Então aí os portugueses olharam lá pro meu estado lá. Para aí, talvez a gente consiga aproveitar para alguma coisa que é aquela banda lá. Tô brincando, gente. É que realmente eles precisavam de proteína animal para alimentar aquelas pessoas. Então, o que eles fizeram? Eles foram ao Rio Grande do Sul e fundaram a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul. E que cidade foi essa? Foi a cidade em que eu nasci. A cidade de Rio Grande. É a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul. Por que é Rio Grande? Porque lá nós temos a maior laguna do Brasil. E na época achavam que era um rio.
certo? Então colocaram o nome de Rio Grande. Aí foi que deu origem ao estado do Rio Grande do Sul. Mas vejam que isso só aconteceu em 1737. E Rio Grande foi elevado à condição de cidade mesmo só em 1800 e alguma coisa. Então veja como foi assim, um processo bem posterior ao descobrimento do Brasil. Aí, o que aconteceu? Os índios precisaram apear dos cavalos, tornaram-se peão. Por isso que a gente diz lá no Rio Grande do Sul, a gente diz que quem cuida da terra, quem cuida dos cavalos, quem cria gado, são os peões. Claro que chegando aqui em Portugal eu entendi por que era peões. Então os índios desceram de seus cavalos e foram fazer o quê? Criar o gado, se dedicar para o gado e para as charqueadas. Foi aí que surgiu o charque. Não tinha geladeira, se matava os animais, era sal grosso, muito sol e transformar aquela carne toda em charque, que ela pudesse ser transportada para Minas e para outros lugares que tinham trabalhadores, pessoas trabalhando, enfim, Rio de Janeiro, para alimentar-se desse charque que era produzido lá no Rio Grande do Sul. Então, assim, o que acontece? Na minha cidade, a cidade que eu nasci, Rio Grande, diz que foram assim, muitos açorianos, sabe? Foram muitos açorianos para a cidade do Rio Grande. Então, se vocês estão vendo aí as fotos que eu tô passando, vocês estão vendo que até a arquitetura, enfim, uma série de coisas, assim, é muito parecida com Portugal. Eu me lembro que quando eu cheguei aqui em Portugal e desci no Porto e comecei a andar nas ruas do Porto, eu disse, nossa, mas nas suas devidas proporções parece que eu tô na minha cidade, porque são casas estreitas, bem compridas, não é mesmo? E calçadas estreitas também, exatamente como era lá em Rio Grande. O que foi para lá, para Rio Grande, esses portugueses, esses açorianos que foram para Rio Grande, eles ficaram lá em Rio Grande, sabe? Para a fundação dessa cidade, que era a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul. Foram esses portugueses. Aí tem muita gente que diz, até hoje o Rio Grande do Sul é conhecido como o estado mais europeu do Brasil. Porque para lá foram muitos italianos e também muitos alemães. Mas existe uma característica nesse estado que é assim. Os alemães, eles chegaram no Rio Grande do Sul e não se espalharam, entende? Existem comunidades alemãs, comunidades italianas e comunidades portuguesas. Que embora até não seja uma coisa assim tão falada, tão dita comunidades portuguesas, porque, né, Portugal, enfim, colonizou o Brasil, então já... Mas, por exemplo, os italianos, eles têm a comunidade deles, eles entregaram um pedaço de terra lá para eles, isso devido à guerra, entregaram um pedaço de terra para eles e disseram, ó, se virem, sabe? Tipo, a terra tá aí. E eu já ouvi muito a respeito da história, que eles começaram, tipo, do nada, derrubar árvore por árvore, a construir casinha por casinha. Hoje lá é uma cidade maravilhosa. Italianos, alemães, foi assim. Então, eu acho assim que a característica do rio-grandense, do meu estado, é assim, nós... Por que eu coloquei essa foto? Porque teve muitas brigas, teve guerra. E uma das guerras, assim, principais foi a guerra separatista. Porque realmente o Rio Grande do Sul queria se separar do restante do Brasil. Por quê? Por causa dos impostos. O que acontecia? A coroa portuguesa, ela comprava charque do Uruguai com um imposto mais baixo do que pegava o charque do Rio Grande do Sul. Então, tipo, era uma coisa inadmissível, quer dizer, eles vão trazer um charque de outro país com um imposto mais reduzido do que o imposto que se paga aqui, dentro do Brasil, sabe? Então, os criadores de terra, principalmente foram esses que resolveram se rebelar, enfim, e toda a guerra aconteceu toda a guerra, porque eles queriam se separar, né?
E muita gente morreu. Foram a guerra conhecida como a tal da Guerra dos Farrapos, né? Muita gente morreu, se perdeu muita gente, dos dois lados. Mas nós chegamos a declarar a independência, nós chegamos a ter um presidente do Rio Grande do Sul, bandeira do Rio Grande do Sul. Nós era a República Rio-Grandense, sabe? Teve uma independência. E claro que depois isso foi derrubado, o pessoal da coroa foi lá, derrubou isso tudo, mas aumentou os impostos do charque que vinha do Uruguai. Então, quer dizer, de uma forma ou de outra, os objetivos foram alcançados, a duras lutas e mortes, mas foi alcançado. Então, assim, eu percebo no Rio Grande do Sul, porque o Rio Grande do Sul ele sofre preconceito, sabe? É um estado que sofre muito preconceito, porque se tu diz que tu é gaúcho, tu é metido, tu é metida besta, tu é antipático, tu é isso, tu é aquilo. Mas não é isso, sabe? É que cada estado do Brasil foi forjado de uma forma. E o Rio Grande do Sul foi forjado dessa forma assim mais contida, eu diria. Então, os portugueses que chegaram lá na minha cidade, que foi a primeira cidade do estado do Rio Grande do Sul, eles já foram mais contidos. Então, aquela comunidade de portugueses cresceu, e eu me recordo até hoje, sabe, de estar com a minha avó, vamos na casa da fulana, quem é? É uma portuguesa amiga minha, sabe, portugueses mesmos, que casaram com portugueses, que tiveram filhos portugueses, então assim, que se perpetuou os portugueses lá na minha cidade. Então eu acho que o gaúcho, ele tem muito a sua identidade, a sua identidade ela é muito característica, porque ele realmente é um povo mais desconfiado, mais fechado. Os portugueses, tem muito português na minha cidade que fez fortuna trabalhando com charque. E muito eu ouvi, mas eu era pequena nessa época, né? Não sei exatamente porquê. O fulano lá, fulano tá muito rico, né? Eu via comentários. Não, é português, eles não vão, eles têm que ficar, eles ficam quietos, eles não vão ficar saindo por aí espalhando que estão ricos, coisa desse tipo, sabe? Não sei por que eles se mantiveram, mas o português sempre foi muito... Lá no Brasil, os portugueses na minha cidade, que foram ex-açorianos que foram pra lá, eles sempre se mantiveram assim muito reclusos, sabe? Amigos de toda a gente, assim, mas pessoas muito discretas, sabe? Muito discretas. Então, os italianos a mesma coisa e os alemães a mesma coisa, sabe? Então foi aquela coisa assim muito... cada um na sua, sabe? E até tem uma história assim, porque nós não, né? Eu sou mulher. Bom, existe uma lenda, né? Uma piada que se conta no Brasil inteiro. Que lá na cidade de Pelotas, que fica grudadinho ali com o Rio Grande, que é a cidade que eu nasci. A cidade de Pelotas, que também rolava muito as charqueadas. É uma cidade de... sabe? Não posso falar, mas se é que vocês me entendem, sabe? Tô fazendo assim um gesto, né? Eu não tô sendo preconceituosa, só tô querendo esclarecer o que dizem dos gaúchos, que os gaúchos são assim, né? Mas o que acontece? Por que isso aconteceu? E vou explicar pra vocês. Vocês brasileiros que estão assistindo e adoram tirar onda com a nossa cara, com a cara dos homens gaúchos, eu vou explicar o que aconteceu. É que foi assim, o pessoal das charqueadas não foram só portugueses. Claro, os portugueses fundaram ali Rio Grande, tem Pelotas e trabalharam muito nas charqueadas, mas brasileiros também migraram para lá e, enfim, trabalhavam muito. Então, tanto portugueses como brasileiros, como eles estavam fazendo muito din-din, quando os filhos chegavam numa certa idade, o que eles faziam? Enviavam os filhos para estudar em Coimbra, que era o sonho dessas pessoas. Os portugueses já sabiam, né? E os brasileiros acabavam sabendo por conversas, coisa e tal, que era uma universidade maravilhosa, aquela coisa toda. Mandava a galera toda estudar em Coimbra. Ok. Quando esse pessoal se formava em Coimbra, eles voltavam para o Brasil. Mas aí, como que eles voltavam para o Brasil?
extremamente educados, né, gente? Porque o pessoal sai de lá, né? Que é a base do charque, a base do... enfim. E vem estudar em Coimbra, né? Portugal sempre foi um país muito à frente do seu tempo em relação à educação, a tudo. Eles voltavam para o Brasil com aqueles babados, aquelas roupas muito requintadas, bem vestidos, bem educados, comendo somente com talheres, que aliás é uma coisa que Portugal teve que ensinar para muita gente, né? Comer com talheres. Comendo com talheres tudo. Aí os índios que continuavam lá, que os índios lá no Rio Grande do Sul eram muito unidos. Aí esse pessoal da charqueada mesmo trabalhavam muito juntos. Olhavam para esses rapazes, mas isso aí, né? Nossa, foi e veio outra coisa. Né? O Paulo foi Paulo e votou Paula, né? As pessoas vinham muito educadas, muito assim, sabe? Aí se criou, então hoje diz que Pelotas é a cidade, a capital disso, né? Tem Campinas em São Paulo que também tem essa fama, eu não sei por quê. Tô falando do meu estado, que eu sei, não vou aqui, né? Mas diz que é Pelotas e Campinas. Até falarem em fazer uma ponte aérea entre Pelotas e Campinas. Olha essa gente, isso aqui não é por favor, isso aqui é pura informação misturado com riso, pra gente olhar pra história e ver de onde vem essas histórias, essas coisas, né? Que não tem nada a ver, né? Quem é, e que bom que seja assim, mas não é porque foi estudar em um outro país que veio mudado a esse ponto, né? Isso é uma coisa da pessoa. Mas enfim, acabou que o Rio Grande do Sul virou o foco dessas brincadeiras. Mas então, tirando isso tudo fora, o que eu quero dizer é assim. Meus parentes, minha família, nós nascemos numa cidade que foi fundada por açorianos, por portugueses, num período já bem avançado da história do Brasil, sabe? 1700 e pouco, depois foi levado a categoria de cidade mesmo em 1800. Imagina, né? E o Brasil foi descoberto em 1500. Então, português para nós, ter vizinhos portugueses, amigos portugueses, e era uma coisa normal, sabe? As casas eram construídas, me recordo disso também, porque eu, como eu estudava em escola católica, vinha freira de outros lugares para dar aula, e sempre que uma freira chegava lá de outra cidade dizia: nossa, mas parece que eu tô em Portugal, porque é uma casa colada na outra, e tu entra na casa, ela se vai, é comprida, não acaba nunca mais a casa. Igualzinho a Portugal, e essas calçadas são estreitas. Bom, então assim, foi um ambiente muito português que nós fomos criados. Eu vejo que às vezes o pessoal faz comentários. Ah, tem um ditado que diz tal coisa. E no início, né, não, mas esse ditado não é daqui, é do Brasil, é meu ditado, é o ditado que a gente fala lá. É óbvio, né? A gente herdou os ditados, um monte de coisa. Até o peão, né? Que lá, o pessoal que trabalha na fazenda, que cuida da fazenda, cuida dos cavalos, cuida dos estribos, enfim, de tudo lá, são os peões. Aí eu chego aqui e vejo, né, que as pessoas que caminham, que atravessam a rua, são chamados de peões. Então, provavelmente, esse foi um nome atribuído a eles pelos próprios portugueses quando estavam lá. E perdura até hoje, são os peões. E assim ficam sendo peões. Então, eu tô trazendo isso para dizer assim, que essa foi a história do Rio Grande do Sul, sabe? Teve desentendimento, teve briga, teve um monte de coisa, mas é a história do Rio Grande do Sul. Santa Catarina tem outra, Paraná tem outra, São Paulo tem outra, Rio de Janeiro tem outra, Minas Gerais tem outra. Então são histórias muito diferentes, entende? Então por isso que eu acho assim, o gaúcho é um dos, junto com os nordestinos, mas aí eu não saberia dizer por quê. Se eu pesquisar, eu encontro essa resposta. Mas os gaúchos é um povo que tem raiz, que tem a identidade muito forte,
nós nos originamos dos portugueses. Aí, claro, né? Teve aquela pulinha de cerca de um italiano que pegou uma portuguesa, de um alemão, ou de um português que foi lá e pegou um alemão. Teve essas fugidinhas. No meu caso, teve fugidinha aí de cerca de italiano com português. Mas a raiz, a gente sabe que é portuguesa. A raiz, a gente sabe que é portuguesa e índia. E índia. Nós valorizamos muito, lá no Rio Grande do Sul, os nossos antepassados indígenas, que eram índios também diferentes dos índios que existiam no resto do Brasil. Não é melhor, não é pior. São Brasis totalmente diferentes. Entende? São Brasis muito diferentes. Então, gente, eu vou ficando por aqui para não deixar esse vídeo longo, já ficou longo demais, né? Quero agradecer, assim, as pessoas que assistiram o meu último vídeo até o final, porque eu acho que eu não assistiria, sabe? Nossa, aquilo ficou mais comprido que esperança de pobre. Pensa! Vou ficando por aí com o nosso terceiro vídeo aí, falando dessa história épica que foi os nossos irmãos portugueses chegarem lá naquelas terras imensas do Brasil. Tá bom? Então vamos ficando por aqui e falta mais um vídeo para completar essa nossa saga aqui. Beijinhos e até a próxima!